duas coisas que eu queria falar. Não reparem no tênis que tá ali atrás, que eu sei que vocês vão reparar agora que eu falei. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Quanto tempo? Eu prometo que eu vou postar esse vídeo. Essa é uma promessa mais pra mim do que pra vocês, porque eu já tentei gravar tantas vezes, tantos vídeos, e eu nunca consigo finalizar os vídeos, mas é também porque eu não tava gostando muito do conteúdo que eu tava fazendo, e como eu venho falando em alguns vídeos, eu quero fazer vídeos que eu goste, e porque eu quero fazer. Bom, as coisas que você só vê como quando desacelera, do Haemin Sunim. Ele é um monge zen budista. Eu peguei pra ler esse livro e eu quero expor aqui pra vocês, não tanto obviamente, mas eu quero me expor sobre a experiência de ter lido esse livro, sobre as coisas que eu tentei aprender. E o primeiro capítulo fala sobre descansar, sobre principalmente você ter consciência dos seus sentimentos, que é o mundo, ele não é bom e ele não é ruim, sabe? O mundo, ele só é isso. O mundo, ele só existe, ele só tá sendo. Na maioria das vezes, o mundo só é. O mundo vai ser negativo quando você tá triste, tá estressado, tá cansado. E o mundo vai ser positivo quando você tá feliz, tá animado, tá entusiasmado. Esse discurso, eu sei que esse discurso é muito delicado. Eu sei que esse discurso é um pouco problemático, dependendo de quem fala, de como fala, do contexto que fala. Mas, falando no sentido geral, generalizando tudo mesmo, pegando tudo e colocando dentro da mesma caixinha, se a gente parar para analisar 3 segundos, a maioria das nossas situações acontecem dessa forma. Nós vemos o mundo da forma que estamos nos sentindo. Então, assim, ter consciência do que você faz, do que você sente, do que você pensa, já é um passo para você melhorar no quesito de qualquer coisa. Ter consciência mesmo do seu sentimento. Eu acho que essa parte da gente passar a ter consciência dos nossos sentimentos faz parte do processo da gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com como a gente vê o mundo, a lidar com as outras pessoas, a lidar com os nossos relacionamentos. E relacionamento é um outro tópico do livro que ele também traz. Eu acho que todo livro ele se conecta durante o caminho inteiro. Então, no sentido de relacionamento, por exemplo, o livro traz que, para além da consciência dos nossos sentimentos que a gente tem que ter, a gente também tem que ter consciência do outro, sabe? A gente precisa ter consciência do sentimento do outro, a gente precisa ter atenção para o outro. E aqui eu falo de qualquer relacionamento, seja amigo, seja mãe, seja tio, seja cachorro, periquito, papagaio, namorado, marido, enfim. A gente também tem que ter consciência do outro, a gente também tem que ter consciência de como o outro tá perante a situação que vocês dois estão vivendo, perante o momento que vocês dois estão vivendo, sabe? Não é simplesmente viver o relacionamento de maneira entusiasmada demais ou de maneira seca demais. É aprender a lidar com os nossos sentimentos, sabe? A gente aprender a descansar com a gente mesmo, a pensar conosco mesmo e só então pensar com o outro, pensar pro outro, pensar junto com o outro, pensar sobre o relacionamento, enfim. Já fiz um vídeo sobre relacionamentos aqui, eu falei um pouco sobre relacionamentos. Eu concordo muito com esse livro. Ele traz também que a gente precisa desafogar o relacionamento, né? Uma planta não sobrevive se ela estiver afogada em água, mesmo que ela precise de água. É a mesma coisa, funciona com o relacionamento. O relacionamento ele não sobrevive se ele estiver afogado. Ele precisa de ar, ele precisa respirar, ele precisa de tempo de descanso e em qualquer relacionamento, gente. Não tô falando aqui só de relacionamentos amorosos ou familiares. Tô falando de todos os relacionamentos. Eles precisam desse tempo de descanso. Essa é a importância de sabermos lidar com os nossos sentimentos, de termos consciência dos nossos sentimentos. Por quê? Às vezes a gente se pega muito apegado a uma pessoa, a gente não consegue ficar sem ela por muito tempo. E aí a gente tem que perceber isso, a gente tem que perceber isso e a gente tem que começar a tentar tratar isso em nós mesmos, sabe? De alguma forma. De ter consciência dos nossos sentimentos, de tentar se acalmar, descansar. Não é um processo fácil, gente. A consciência, ela também vem pra gente conseguir dissipar o nosso estresse, a nossa ansiedade e conseguir descansar um pouco melhor. E até para relacionamento também não é fácil a gente aprender a lidar com o apego que nós temos com o outro. Não é fácil a gente moderar o nosso entusiasmo. Não é fácil, gente. Essa é a coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, não é? E o que eu quero deixar claro aqui em todo o vídeo é que muito provavelmente você vai falhar.
E essa é uma questão que eu também tô trabalhando em mim, que às vezes eu não consigo lidar muito bem comigo mesma. É que às vezes eu vou falhar, principalmente no sentido de me relacionar com outras pessoas e me relacionar até comigo mesma, que é os dois pontos que a gente tá falando até agora. Você vai errar com toda certeza. E eu já errei várias vezes. Às vezes eu erro e eu tenho medo, receio de pedir desculpa e eu afundo o problema no fundo de um baú e nunca mais toco nele, mas eu sei aqui comigo que eu tava errada e que em algum momento eu vou falar sobre isso, em em alguma oportunidade. Só que agora eu também não vou forçar a barra porque eu não tô pronta pra forçar a barra, sabe? E é também da gente reconhecer os nossos momentos, sabe? E aí falando de outra questão também, sobre como os outros nos enxergam, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, tem um embate com outra pessoa e a gente tá errado. Exemplo, a gente tá errado. Autocrítica. A gente tá errado. E a gente não reconhece o nosso erro imediatamente, fica puto com a pessoa ou com as pessoas. Depois a gente reconhece o nosso erro. Só que agora eu não tenho o que fazer, gente. Você, a outra pessoa já tá concluindo coisas que não são o que você é, mas que foram o que você foi naquele momento, sabe? Então, você foi uma pessoa estressada, você foi uma pessoa precipitada, você foi uma pessoa imatura. Então, ela concluiu algo sobre você com base nas informações que ela tinha naquele momento. E tá tudo bem se ela não gostar mais de você, tá tudo bem se ela te odiar, se ela não suportar mais a sua cara. É isso, ossos do ofício, sabe? Faz parte também do viver a vida, faz parte do ser humano, faz parte do ter humanidade. Você errar, as pessoas se decepcionarem com você, pararem de gostar de você e nunca mais te dar abertura. Então, é também a gente estar confortável com o fato de que vão ter pessoas que vão gostar da gente, que vão estar abertas a perdão, que vão estar que já estão predispostas ou que estão passando por esse processo de tentar entender o lado do outro, e vão ter pessoas que simplesmente não querem saber. E isso não quer dizer que a pessoa é boa ou ruim, só quer dizer que a pessoa é. Essa também é outro ponto que o livro gira em torno e que me fez pensar muito, refletir muito. É que as coisas só são, sabe? Só são. Não é porque uma pessoa deixou de gostar de você, porque você teve uma atitude ruim com ela, que ela é uma pessoa ruim. Ela só é uma pessoa, sabe? Você também já parou de gostar de uma pessoa porque ela teve uma atitude ruim. Não é que existe bom, ruim, certo e errado. Só existe. E depois que eu li essa parte no livro, eu acho que começou a me fazer refletir todos os dias. Acho que o processo de mudança, ele acontece dessa forma. Você começa a pensar sobre aquilo todos os dias. Eu anotei essa frase. Mantenha seus pensamentos positivos, pois seus pensamentos se tornam suas palavras. Mantenham suas palavras positivas, pois suas palavras se tornam seus comportamentos. Mantenham seus comportamentos positivos, pois seu comportamento se tornam seus hábitos. Mantenham seus hábitos positivos, pois seus hábitos se tornam seus valores. Mantenha seus valores positivos, pois seus valores se tornam seu destino. Mahatma Gandhi. Eu sei que parece uma frase meio motivacional, mas isso é muito verdade. Por quê? Como eu falei antes, na maioria das vezes não é um mundo que é bom ou ruim. Gente, o livro ele fala sobre muitas e muitas e muitas coisas. Só que a questão da consciência me pegou, porque durante toda a leitura, eu sempre pensava na leitura a partir dessa consciência que a gente tem que ter. E aí, começou a me pegar muito, porque eu tava perdendo esse sentido de prestar atenção nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo. Porque a gente precisa prestar atenção no que a gente faz, no nosso comportamento, sabe? A gente precisa entender como a gente age pra gente ter cuidado com a forma que a gente age. Não é nem pra gente manipular a verdade ou pra gente dissimular quem somos, mas é simplesmente pra gente ter cuidado, sabe? As pessoas não merecem o nosso pior lado simplesmente porque a gente não consegue se controlar, sabe? Me reconhecendo como humano, eu sei que eu vou ter a possibilidade de melhorar, de aprender, de pedir desculpa, de botar o ego de lado, de ter um equilíbrio, por aí vai, sabe? Eu sei que eu vou ter isso. E isso é o que me mantém entusiasmada. É saber que hoje eu tenho consciência de que eu fui uma pessoa ruim e eu posso reparar esses danos. Chegando nos finalmente, eu queria dizer que muita gente não vai reconhecer a sua evolução, muita gente não vai reconhecer que você está tentando melhorar. Às vezes você mesmo não vai reconhecer, às vezes você mesmo vai tentar permanecer o mesmo sempre. Como eu falei no vídeo da impermanência, não dá pra permanecer o mesmo sempre. Mas é você aprender a conviver com isso, sabe? Eu acho que a vida é um grande jogo de você aprender
a conviver com as coisas da melhor forma possível, da melhor forma que você pode, sabe? Mesmo quando as coisas estão bem ruins, mesmo quando as coisas estão bem sugantes. Esse livro me fez pensar exatamente isso. Como eu falei, eu trouxe uma interpretação do que eu entendi desse livro. Eu acho que cada pessoa vai refletir de uma forma. Eu acho que esse livro vai afetar cada pessoa da sua forma individualmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Sério, até o próximo vídeo, que vai sair quando? Daqui uns 50 meses? Mas é isso, me aguardem.